Opa, nós aqui de novo, meu querido, nessa sexta-feira maravilhosa e eu doida para pagar o meu imposto do pecado e gastar meus R$ 5. Oh, meu Deus! Olha aqui, meu querido, minha querida, os bolsonaristas, eles não entram em acordo, não. Eles são uns bolsonaristas que é uma direita contra direita, extrema direita contra direita, é uma doidura, doidura. Você sabe que o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, foi declarado inelegível por uma decisão monocrática de uma juíza da Justiça Eleitoral. Essa decisão ainda não tem efeito prático. Né? Não tem. Ele deve entrar com recurso, vai para o Tribunal Regional Eleitoral. Se mantida essa decisão, deve entrar ainda com recurso para o TSE, ainda não continua tendo efeito prático. A de decretação de inelegibilidade do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e a decretação também de cassação do mandato do, então, Sandro Mabel, eleito prefeito de Goiânia. Também está tudo dentro do bojo, tudo de direito os dois. Então, assim, não tem efeito prático ainda. Só vai surtir os efeitos práticos depois. Vai ainda com em sede de recurso ir para o Tribunal Regional Eleitoral no Goiás, decidido por 7 desembargadores. Se eles mantiverem a decisão da juíza de primeiro grau, aí ainda continua sem produzir efeito. Aí vai para o Tribunal Superior Eleitoral. Ali, com a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que passa a ter os efeitos de quê? De inelegibilidade do governador e de cassação do mandato do prefeito eleito Sandro Mabel. Os dois de direita em Goiás, meu querido, minha querida. Aí o que que ocorre? O menino aqui achou ruim. Flávio Bolsonaro. Absurdo, diz Flávio Bolsonaro sobre inelegibilidade de Caiado. Ficou, achou absurdo e tal e coisa, mas aí fica difícil entender esse povo, não é? Porque olha aqui, olha quem entrou com essa ação aqui, ó. Fred Rodrigues. Fred Rodrigues era o pupilo de Bolsonaro aqui em Goiânia. Era o candidato de Bolsonaro a prefeito em Goiânia, que perdeu para o Sandro Mabel, o que foi cassado o seu mandato, que ainda não tem efeito aqui. Ó. O Fred era o candidato de Bolsonaro, pupilo de Bolsonaro. O Gustavo Gaia veio dar apoio para ele, tudo, tal e coisa e tal. E ele que entrou com a ação, o candidato de Bolsonaro que entrou com a ação. Eles estão falando que é um absurdo, André. Mas foi o partido deles que entrou? Foi. PL, do candidato Fred Rodrigues. Inclusive, Bolsonaro veio fazer campanha aqui toda semana. E no dia da eleição, Bolsonaro estava aqui para ver se o Fred ganhava em Goiânia para prefeito. Aí agora eles estão falando que são contra a decisão da Justiça Eleitoral. Mas foram eles que entraram com a ação e provocaram a Justiça Eleitoral para decretar a inelegibilidade e a cassação do outro. É muito cinismo, não é? Aí estão num pé de guerra aqui, ó. Por quê, Andréa? Flávio Bolsonaro disse que é um absurdo isso. E é o partido dele que entrou com essa ação. Mas Gustavo Gaia diz que é bom. Gustavo Gaia diz que apoia, que não, tá certo. Inelegibilidade do Ronaldo Caiado. Mas aí a gente tem que ver o porquê, né, gente? Por quê? Porque quando a Polícia Federal fez a operação na casa, escritório, empresa de Gustavo Gaia, aqui em Goiânia, o governador Ronaldo Caiado falou assim: manifestou e falando que estava achando era pouco, resumindo. Aí por isso que Gustavo Gaia agora está batendo palma também para essa decisão da juíza. Aí tá esse entreveiro da extrema direita com a direita, com a direita, direita com direita, extrema direita com extrema direita, essa loucura. Mas o que eu quero ressaltar com vocês a partir dessa bagunça toda e desse cinismo, né? Diz que é um absurdo, mas eles mesmos entraram com a ação. Além do cinismo, isso tudo ajuda a esquerda e o campo progressista, porque eles não conseguem se entender nem entre eles. Eles não entram em acordo nem entre eles. É uma guerra de poder pelo poder entre eles. Isso é bom. Por quê? Tá parecendo que eles estão querendo é reeleger Lula mesmo em 2026, velho. Porque não se entendem. E o que que eu acho? Eu acho é pouco. É isso que tem para dar. Minha avó já me ensinou. Minha filha, não fica esperando nada dos outros, não. Cada um dá só o que tem. Não adianta você esperar leite de pedra que não vai sair.
É isso aí desse povo, o que esse povo tem para dar é confusão, mentira, fake news e luta pelo poder pelo poder. E seguir coisas pessoais e particulares, em detrimento de tudo, inclusive da pátria, nação, Deus, patifaria que eles falam. Tudo conversa para boi dormir. Quem sabe assim alguém aprenda, não é, com tudo isso. No caso, a direita, no caso, a direita que é democrata, aprenda que se ele criar crocodilo, eles serão engolidos por esse crocodilo. Porque a direita, deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse crocodilo da extrema direita, ele não engole a esquerda, não. A esquerda eles não engolem, não. Mas a direita, eles são capazes de engolir. Porque a direita passa pano. Enquanto a direita estiver passando pano para fascista, extremista de extrema direita, a direita que será a vítima dessa extrema direita. E o que, que eu acho? Eu acho é pouco, né, Ronaldo Caiado? Talvez assim Vossa Excelência aprenda a andar com melhores companhias, não é? Bota, bota, bota e toca, toca, toca. Vai se lascar, gadaiada. Enquanto isso, Valdemar Costa Neto ficou durante 2 horas depondo na Polícia Federal. E disse que ele falou muito, viu, gente? Valdemar Costa Neto falou muita coisa. Ele tinha muita coisa para explicar. Ele já é indiciado pela tentativa de golpe, junto com um grupo ali de 40 agora. Era 37, agora 40. Ele já está nesse bojo. E ele tem muita coisa para explicar, junto com o Instituto Voto Legal, que fizeram relatórios falsos com informações de juiz da Justiça Eleitoral, que já está afastado, que também deve ser indiciado, e tal e coisa, pagou 1 milhão para o Instituto fazer relatório falso, e tal e coisa. Eu já falei para vocês, só seguir o dinheiro. Quer saber quem mais vai ser indiciado e quem financiou o golpe? É só seguir o dinheiro. Nós vamos chegar aí aos 50, 60 pessoas indiciadas pela tentativa de golpe, em que tem um grupo ainda que ainda está mocosado, na minha humilde opinião, que é o grupo dos financiadores, que passa necessariamente pelo PL, que é o partido que mais recebe dinheiro público hoje de fundo eleitoral e fundo partidário. Só esse ano foi mais de 1 bilhão. É brincadeira? Não é. E é dinheiro público. É meu e seu dinheiro. Então tem muito que explicar mesmo. E sem dó. Não precisa ficar com dó, não. Tá com dó, leva para casa. Enquanto isso, o pânico é uma nova delação. E delação do general Mário Fernandes, que está preso e está lascado. General Mário Fernandes está preso e, segundo informações aí dos corredores, a família dele está pressionando para ele abrir o bico. O advogado dele já falou que ele recebia ordens, do general Braga Neto e de Bolsonaro, uma vez que ele era secretário da Presidência da República. Ele recebia ordens. E Mauro Cid, na sua delação, disse que o general Braga Neto, inclusive, pagou numa embalagem de vinhos, em dinheiro vivo, um grupo de kids pretos que ia executar o plano Punhal Verde e Amarelo, para a execução, notadamente, e assassinato de Alexandre de Moraes. E a defesa de Bolsonaro deu entrevista na Globo News e deixou muito claro que quem seria beneficiado com a execução do planejamento de assassinato de Alexandre de Moraes, de Lula e de Geraldo Alckmin, o plano Punhal Verde e Amarelo, não seria Bolsonaro. Advogado Amador, chama Amador, de Bolsonaro, na Globo News, que quem seria beneficiado seriam os generais. Porque, concomitantemente à execução de Alexandre de Moraes e de Lula e de Alckmin, assumiria um gabinete de crise. E esse gabinete de crise seria o general Heleno e o general Braga Neto. Isso tudo são provas, gente. A Polícia Federal conseguiu encontrar nas buscas e apreensões nos celulares, nos computadores, provas da minuta de quem. E tem o nome de todos, gente. Esse povo, nossa, tem um nome lá de todos que fariam parte do grupo de governo temporário de gerenciamento de crise. Tem um plano, punhal, como que eles fariam, que arma que eles usariam, dia, horário, risco, alto risco, dano de efeitos colaterais, tem tudo. Então, essa situação aqui, eu já disse e vou repetir, vai ser um salve-se quem puder. Mauro Cid já está tentando se salvar com a delação dele.
Agora, tem gente aqui que não tem pra onde correr, não. Se é que a Polícia Federal vai aceitar uma delação hoje, porque a depender da situação, a Polícia Federal não quer delação mais, não. E eu vou dizer uma coisa para vocês: tem muita prova. O relatório da Polícia Federal, com quase 900 páginas, tem muitas provas e provas materiais. E que talvez a Polícia Federal e o Ministério Público, PGR, não aceite nem mais delação, seja de quem for, diante da robustez das provas alcançadas pela Polícia Federal, tá? E nessa situação toda, Bolsonaro e Braga Neto, até o momento, são os mais envolvidos pelas provas alcançadas e tudo mais. Agora, tem gente que vai se lascar, como, por exemplo, Mário Fernandes também tem muitas situações ali envolvendo ele. E o que tem que ser feito, Andréia? Justiça. Tudo agora está na mão da Polícia Federal e da PGR. PGR vai ter que se manifestar no início do ano que vem, depois do recesso de janeiro. Muito possivelmente vai fazer a denúncia ou pedir mais diligência. Fazendo a denúncia, vai começar o processo criminal que deve ir para a primeira turma do Supremo Tribunal Federal e Bolsonaro deve ser condenado. Inclusive, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Barroso, disse que vai ser prioridade o fim do julgamento dos golpistas, notadamente dos Peixe Grande, que são essa organização criminosa aí que a Polícia Federal indicou como os mandantes da tentativa de golpe que reverberou no dia D, que foi 8 de janeiro de 2023. Em que até agora só o Bagrezinho está pegando aí 17 anos de cadeia, que é o peixe pequeno, segundo Mauro Cid. Agora, os cabeças, que até agora são 40, segundo a Polícia Federal, ainda há investigação em trâmite, há diligências ocorrendo, e outras pessoas devem ser responsabilizadas e imbricadas em toda essa situação de indiciamento por tentativa de golpe, e que a justiça seja feita. Só isso que nós queremos. E a sem anistia. Bota aí, meu querido. Bota, bota, bota. Sem anistia, queremos justiça. Somos resistência. Meu querido, é um show de horrores lá na Câmara de Deputados Federais. Você sabe disso, não é? Lira está deixando passar a boiada de projetos inconstitucionais e tal e coisa. E eu quero destacar o que ocorreu ontem na Comissão de Direitos Humanos. Ali, situações horrorosas e vexatórias, onde gente que nem faz parte da Comissão de Direitos Humanos, os bolsonaristas da extrema-direita, vão para a comissão só para tentar atrapalhar os trabalhos da Comissão de Direitos Humanos. Isso é uma vergonha. E eu vou destacar aqui uma parte para você entender toda essa situação aqui, que realmente é vexatória, viu, meu querido? Mas tem uma presidenta ali na presidência da Comissão de Direitos Humanos, muito atuante, que merece nosso respeito e nosso parabéns. Vamos ver toda essa situação aqui? Vamos botar aqui, aumenta o som, aumenta o som, oh Jesus! O desrespeito é tamanho que não consegue sequer compreender ou ouvir aquilo que está sendo dito. É de um nível de incompreensão que até faz sentido o que disse o deputado anteriormente, que a questão da compreensão, da leitura, o que se lê não é o que se entende, o que se fala não é o que se ouve. É isso. Isso, agora está eu peço a gentileza, deputada Sâmia, faça a questão de ordem, depois você faz. Mas eu peço, Messias. Messias. Isso, se puder. Por favor, Obrigada, deputado. Vamos deixar a deputada Sâmia falar e depois Vossa Excelência vai poder falar. E, presidente, só um instante. Só passa a palavra para a deputada Sâmia. Presidente, passa a palavra para a deputada Sâmia. Exato. A gente até pode fazer dessa forma. Deputada Sâmia, a senhora tem uma questão de ordem. Eu vou fazer melhor. Me parece que os deputados, eles necessitam muito dessa contradita, então são 2 minutos. É 1 minuto para cada deputado e depois Vossa Excelência toca a palavra. Eu vou começar a pedir contradita quando não querem as mulheres. 1 minuto. Não, aqui mulheres não é por causa disso, não vai por esse lado. Não. Por favor. Deputado, está contando 1 minuto, por gentileza. 1 minuto. 1 minuto. 1 minuto. CEO da maior startup de inteligência artificial do Brasil acredita tanto que o GPT pago pode mudar a sua vida. 1 minuto. Deputados, 1 minuto.
Já está contando, deputado. Não, só não pedi tempo. Deputado, a já está contando. Não, Um só minuto. volta aqui, por favor. Deputado, Tá, vamos lá. deputados, Eu por vou- gentileza. Pessoal, que show da Xuxa é esse, hein? Que confusão. Que show da Xuxa é esse? Aqui na Comissão de Direitos Humanos. Está iniciada a ordem do dia, porém, antes de nós finalizarmos, deputado, eu peço a gentileza, porque eu acho que existe um nível, tamanho de desrespeito. Vossas Excelências que falam tanto em organização, em regimento, mas então aguardem, se não estão satisfeitos, podem ir seguindo, porque já vai ser finalizado. Vossas Excelências bem sabem que não pode ser tocado projeto algum a partir do momento que a ordem do dia inicia. O que eu quero dizer é que, definitivamente, não iremos aceitar desrespeito aqui dentro. Todos os momentos em que eu estou falando, é bom que o senhor respeite. É isso, então faça isso. Ah, vocês podem gritar à vontade. É assim que funciona. É assim que funciona. Se era o vídeo já está pronto, mas não é isso. Eu quero dizer que este é um espaço de debate, que muito me orgulha presidir, que hoje, um dia depois do Dia Internacional dos Direitos Humanos, nós estamos avançando com pautas que são fundamentais, que tratam das minorias, que falam de negros e negras, que falam de LGBTs, que falam de indígenas, quilombolas, que falam de segurança pública da forma como tem que ser feita, porque tem responsabilidade. Se esta presidência se coloca dessa maneira, é porque tem compromisso com o avanço da população brasileira, da sociedade brasileira, e vai ser desta forma que vai continuar. Não vai ser com grito, não vai ser com intimidação, não vai ser desta forma que eu vou me retirar, porque para além de ser uma deputada, eu sou uma pessoa atenta, uma militante atuante, que sempre soube o lugar onde esteve e sabe muito bem para onde vai chegar. Não é o grito de Vossa Excelência, não vai ser os bravejos de ódio que estão escorrendo por vossas bocas que vai fazer com que eu retire a possibilidade de avanço que nós temos aqui. E é assim que nós vamos, e é por isso que esta comissão, com esta presidência, tem o orgulho de falar que dos últimos 15 anos somos a comissão que mais avançou em produtividade, pela responsabilidade e pelo compromisso com o povo brasileiro. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada essa sessão. Fundamental, né? O deputado, em um momento anterior, falou sobre a nossa inclusão, incluir os deputados no requerimento da deputada Erika Cocai, que tratava sobre saúde mental, e eu concordei, quero reiterar, porque para suportar algumas coisas, de fato, a nossa saúde mental é esgotada. São quantos milhões de brasileiros ao longo da história, e eles têm a pachorra de citar 5, 6 exemplos para dizer que não existe racismo estrutural no Brasil, porque fulano de tal, ciclano de tal, conseguiu chegar a algum lugar que majoritariamente sempre foi ocupado por uma branquitude. Então, presidente, esse requerimento é importante, a nossa orientação é sim abaixo a todo e qualquer discurso que tente desmobilizar a luta contra o racismo na sociedade brasileira. Como orienta Podemos? Maioria? Maioria? Presidenta, primeiro saudar a senhora pela condução dos trabalhos nessa comissão, que tem conduzido com muita firmeza e garantindo que a pauta ande. A maioria orienta sim, porque o racismo é uma realidade no nosso país. É uma realidade no nosso país, um país que foi formado a partir da mão de obra escrava. E a branquitude tenta negar aqui. Embora alguns negros concordem com isso, mas isso chama-se negacionismo. Negacionismo. Então, nós orientamos sim, porque a luta antirracista nesse país precisa avançar para que haja justiça social, para que haja igualdade e esse país cresça e se desenvolva política e economicamente, incluindo a maioria do povo brasileiro, que é o povo preto, pobre e periférico. Isso. E que, presidenta, não poderia deixar de dizer, e que tem sido vítima constante e permanente de uma polícia que se nega a enfrentar o racismo dentro das suas estruturas. Obrigada. Como orienta a minoria? Senhora presidente, eu quero iniciar, porque sabemos que tem cegos que estão acompanhando essa votação. Vou fazer uma autodescrição. Eu sou negro, nariz achatado, olhos amarelos, dente amarelo, cabelo pichain, pele preta. Resumindo, estou no meu lugar de fala. Quando fala que tem negros que é contra, então a gente pode levar o debate para outro nível. Se que só escolher o tema, reparação histórica, racismo estrutural, o que quiser. Senhora presidente, Marco Feliciano chamou a atenção aqui, quando fui chamado de capitão do mato, o comportamento de Vossa Excelência. Para evitar, como teve manifestação lá atrás, se tiver novamente, pedir o pessoal para se retirar. Ou então, deixar aqui, mas não ficar colhendo um lado ou outro. E a minoria, obstrução.
Obstrução. Declaro encerrada a votação. Peço, por gentileza. Bom. Oposição e governo. Oposição. Isso é preconceito contra mim. Estou me sentindo sem poder de fala aqui. Branquitude. Que desgraça é essa, velho, que vocês estão falando? Branquitude. Pode ensinar ou você vai... Pode falar aí, ô deputado. Fala aí. O que eu vou ensinar? Vou aprender com você? A fumar uma maconha, defender bandido? Como encaminha, a fazer deputado? requerimento? Não, ela se intrometeu na minha fala. Fica quietinho aí. Você se intrometeu na minha fala. Como encaminha, deputado? Você tem que ouvir. Não, não sou relaxado. Eu não gosto de bandido. Sou estressado mesmo. Que... Com o PSOL, PT, é na pancada comigo. É na pancada. Como encaminha, deputado? Sou muito feliz. Tem uma mulher bonita, Deputada. tem uma mulher linda. Não é igual você. Eu te garanto que minha esposa não é igual a você. Deputada. Eu te garanto que a minha esposa não é igual a você. Eu te garanto. Pela Eu te ordem, garanto. deputados. Eu falo do jeito que eu quiser. Deputados, não, nós vamos manter a ordem nesse espaço. Não é necessário. Faça isso para ter uma barriga chapada aos 60 anos. Esse é o 17º dia sem fazer nada. É isso. Por mais respeito. Está encerrada a votação. Está encerrada a votação, por gentileza, no painel. Por gentileza, resultado no painel. Por gentileza, o resultado no painel. Está encerrada a votação. Está encerrada a votação. 11 sim, 0 não, está aprovado. Item 3 da pauta, requerimento de número 239 de 2024, do senhor delegado Paulo Bilinski, que solicita a convocação da excelentíssima senhora ministra de Estado dos Direitos Humanos e Cidadania, Macaé Maria Evaristo dos Santos, para prestar esclarecimento a respeito da exibição do filme contendo conteúdo sexual explícito e pornográfico aos alunos da Escola Estadual Barão de Rio Branco, situada no Macapá, no Amapá. Eu tenho aqui sobre a mesa a sobremesa. Não há sobremesa. Então, eu concedo a palavra ao deputado Paulo Bilinski. Só um instante. Deputado... Não, é que vossas excelências não conseguem manter o mínimo de ordem. Olha, eu só quero dar um retorno que eu acho que é bem pertinente. Os senhores exigem de mim uma forma mais objetiva, mais enfática, mais dura, pois aqui está sendo feito. Vamos passar adiante. Muito breve, presidente. Bom, de fato, é lamentável que determinado filme tenha sido apresentado no contexto da escola. O próprio Ministério dos Direitos Humanos já publicou uma nota dizendo não ter conhecimento desta publicação, desta exibição desse filme, que está fazendo todas as apurações necessárias para entender quais são os responsáveis por isso, mas nós não podemos, por conta disso, um erro que não é do Ministério, trazer a ministra até esta comissão. Nós estamos diante de graves violações dos direitos humanos todos os dias, nós temos uma brutalidade acontecendo contra as minorias sociais nesse país constantemente, nós temos problemas gravíssimos e não podemos trazer e convocar a ministra aqui para a Comissão de Direitos Humanos por conta de um erro que não é nem do Ministério, que não é responsabilidade do próprio Ministério, que não tinha conhecimento da exibição desse filme. Obviamente, repudiamos a exibição do filme, mas não podemos concordar que a ministra seja retirada de suas funções, de suas atribuições, do seu trabalho, da quantidade de demanda séria e estrutural, de impacto direto na vida das pessoas, para vir aqui prestar um esclarecimento que já está prestado em nota. A resposta sobre este episódio já é pública, notória, midiática, então nós somos contrários a esse requerimento que convoca a ministra Macaé para essa comissão. Gente, que vergonha. A estratégia dos bolsonaristas é ir nas comissões que são presididas por deputados, no caso no Senado por progressistas, para causar a bagunça, a balbúrdia. Engraçado que deputados e senadores não fazem isso nas comissões presididas por bolsonaristas. Por exemplo, a Comissão de Educação na Câmara de Deputados Federais é presidido pelo Chupetinha. Não é Chupetinha não, gente. Pelo Nicolas Ferreira. E as coisas lá andam. Os governistas, a galera de esquerda não vai lá para fazer a balbúrdia, o palco, o palanquete do circo de horrores. A Caroline de Toni, bolsonarista, presidente da CCJ, da Câmara de Deputados Federais,
deputados também não, e deputadas não fazem um horror lá. E bem que até poderia fazer, diante de toda a situação que está sendo aprovada lá, que é tudo inconstitucional. Não fazem. Agora, você viu o nível daquele Gilvan da Federal, gente? Que coisa mais grotesca, que coisa mais chula, sabe? Tudo bravata, só para fazer o videozinho, cortar e jogar nas redes sociais. E tem imbecil que ainda cai nesse tipo de narrativa idiota. O cara não respeita ninguém, vocês vão me desculpar. E isso é imunidade parlamentar. Eles estão ali para isso. Não, é uma vergonha, gente. É uma vergonha, viu? E parabéns para a Dayana dos Santos, deputada federal, que encarou essa situação de frente e não baixou a bola para esses abusadores, não, viu? Que se dizem de Deus, pátria, família e muita patifaria, e acredito que dinheiro também. Um absurdo. Pacote de gastos deve ser votado até o Natal, diz Pacheco. Vai ser votado, não preocupa não. Prévia do PIB sobe pelo terceiro mês seguido, diz Banco Central. A economia está crescendo, só não vê quem não quer. E olha aqui, Copom aperta a alta de juros e Selic fecha 2024 em 12,25% ao ano. É o presente de Natal, né? E de despedida do presidente do Banco Central, infelizmente, Campos Neto, que está indo embora. E deixa essa situação aqui. Para compensar um pouco, disseram que vão intervir agora para tentar diminuir o dólar, né? O Banco Central vai leiloar dólar para ver se coloca dólar no mercado para diminuir o valor do dólar. Para você ter ideia, né? O Banco Central, presidido por Campos Neto, interferiu 113 vezes durante 4 anos do governo Bolsonaro. Durante o governo Lula, nos 2 anos, só interferiu, vai ser agora a segunda vez. Poderia ter ajudado em outros episódios e não ajudou. Mas não preocupa não, Lula é muito competente. Lula trabalha sem contar com o Banco Central. Lula não é iludido com o Banco Central, não, porque o Banco Central se tornou independente do governo Bolsonaro, mas independente de quem? Do povo e do governo, e totalmente subserviente à elite. Então, o que o Banco Central puder fazer para agradar a elite, vai fazer e vai continuar fazendo, gente. Infelizmente, é essa a situação. Enquanto isso, o pau quebra. Antes disso, só para informar, Lula saiu da UTI, tá, gente? Tá no semi-intensivo, tá recuperando bem, tirou o dreno, tá conversando, já tá despachando e daqui a pouco tá de volta, renovado, segundo Janja. Enquanto isso, quebra-pau na Câmara de Deputados Federais. O deputado federal Eduardo Braga, que é o relator da reforma, né, da regulamentação da reforma tributária, esclareceu algumas coisas aqui que eu quero colocar aqui com vocês, muito importantes, sobre muita mentira, sobre muita fake news, que eu quero compartilhar aqui com vocês sobre essa situação. Antes, vamos ver a presidente do PT, Gleice Hoffmann, falando sobre essa questão do Banco Central? Vamos ver o que ela falou aqui. Olá, pessoal. É irresponsável, insana e desastrosa para o país a decisão do Banco Central de elevar a taxa básica de juros para 12,25%. Não faz sentido, nem seria eficaz para evitar a alta da inflação, que não é de demanda, nem para melhorar a situação fiscal. Muito pelo contrário, esse 1 ponto percentual a mais vai custar cerca de 50 bilhões na dívida pública. E não faz sentido para um país que precisa crescer e continuar gerando empregos. O PC está ignorando o esforço e sacrifício do governo em tomar medidas fiscais que já estão aqui no Congresso para limitar o crescimento da despesa. Mas é o fecho da trajetória nefasta do bolsonarista Campos Neto no PC, responsável pela criminosa sabotagem à economia do país nos 2 primeiros anos do governo Lula. Sufocou a economia e o crédito e não cuidou da especulação com câmbio, que era a sua obrigação combater. Já vai tarde, Campos Neto. Espero que seu terrorismo fiscal também seja suplantado daqui para frente. Adeus, Campos Neto. Se for falta de tchau, adeus. Show! Bota! Show, Campos Neto! Show, capeta! E agora eu quero colocar uma parte em que o relator da regulamentação da reforma tributária faz uns esclarecimentos importantes que derruba as fake news e mentiras propagadas por bolsonaristas sobre a reforma tributária. Vamos ver aqui? Eduardo Girão passa vergonha, senador, viu, meu querido? O senador aqui
explica muita coisa sobre a situação. Não é deputado, não, é senador Eduardo Braga. Vamos ver o que ele fala aqui. Ter uma redução para a alíquota é uma coisa, agora nivelar a saúde é outra coisa. Então, a gente tem que ter critérios, porque se nós não tivermos critérios, aí o discurso da oposição de que nós vamos ter o maior IVA do mundo, etc., se transforma em verdade. E é tudo que a gente não está fazendo. O relatório que apresentei teve impacto de 0,13 pontos percentuais. Que a gente procure, de alguma forma, perceber que esse não é o modelo correto. Principalmente porque está sendo, no meu modo de entender, venho de uma região do comércio, de serviço muito forte, está sendo muito prejudicado o setor. Nós vamos ter aí grandes desafios pela frente. Vejo que a Zona Franca de Manaus está sendo, sim, está tendo uma proteção. Vejo que estados como o de São Paulo também, e isso vai sobrar para o Norte e Nordeste, especialmente o grande desafio que nós vamos ter daqui para frente. Agora, isso faz parte da democracia, todos nós aqui estamos representando os nossos estados e acredito sim que o IVA nosso, e o tempo vai dizer, mesmo o senhor tendo aí, acolhendo cerca de 600 emendas, mais de 600 emendas e colocar que o impacto vai ser de 0,13%, mas eu acredito, senador Eduardo Braga, e o tempo é o senhor da razão, que nós vamos ter, infelizmente, o maior IVA do mundo com essa reforma tributária. Mas quero cumprimentar o senhor pelo trabalho, pela dedicação, por conhecer cada emenda e que a gente possa ter um desfecho melhor possível. Muito obrigado. Presidente, me perdoe, mas eu preciso fazer algumas considerações à fala do meu xará, senador Eduardo Girão. Primeiro, não é verdade que os estados do Norte e Nordeste serão penalizados com essa reforma tributária. Me perdoe, não é verdade. Eu tenho os números dos impactos da mudança de origem e destino para cada um dos estados. E me perdoe, o estado de Vossa Excelência ganha com essa reforma. O estado do senador Davi Alcolumbre ganha com esta reforma. O estado do Pará ganha com essa reforma. Como disse o senador Omar, o estado do Amazonas é o estado que mais perde receita com esta reforma, porque o estado do Amazonas é um estado produtor, não é consumidor, ele é produtor. E agora todo o imposto se transforma. Eu queria som aqui no meu microfone, porque concorrer com a fala palarela, eu preciso de som. Edinaldo, eu preciso de som. Edinaldo. Eu preciso de som. Volume aqui. Eu preciso de som. Agora, eu quero dizer a Vossa Excelência que o estado do Amazonas é o estado da Federação Brasileira que mais perde com esta reforma. É o que mais perde. Não é o que mais ganha, é o que mais perde. E eu tenho os números de todos os estados. Quem quiser discutir estado por estado, eu estou à disposição para fazê-lo. Agora, respeita a posição política de Vossa Excelência, respeita a posição política do partido de Vossa Excelência, que fechou a questão para votar contra a reforma tributária, mas mesmo assim eu não estou deixando de atender às emendas dos deputados, dos senadores, não estou deixando de atender os pleitos de senadores que eu sei que estão fechados por uma questão política, ideológica, para votar contra, seja qual for a reforma que o Congresso Nacional vai votar. Então, eu apenas quero agradecer a Vossa Excelência, porque Vossa Excelência me deu a oportunidade de botar as coisas no seu devido lugar. Não há Estado brasileiro que perca mais com a reforma tributária do que o Estado do Amazonas. Relator, eu queria destacar alguns pontos. Quando a gente fala, por exemplo, e aí foi levantada aqui algumas questões, a questão de que, olha, não estamos olhando para os estados. Não, mas antes de falar sobre isso, alguém falou, olha, é assodada essa discussão. Vossa Excelência realizou dezenas de audiências públicas aqui nesta casa. Vossa Excelência ouviu todos os senadores, uma,
duas, três, várias vezes, o senador e os seus respectivos assessores. E é bom lembrar que o Brasil espera uma reforma tributária desde a redemocratização desse país. Todos os presidentes eleitos, desde José Sarney até o presente, anunciavam a possibilidade de uma reforma tributária. E nós conseguimos agora, neste governo, conseguimos agora uma alteração criando, portanto, uma norma constitucional com a nossa reforma tributária, e agora nós estamos no PLP. Então não dá para dizer que é assodado, porque nós passamos pela devida discussão dentro desta casa. E aí, as várias emendas que Vossa Excelência, na verdade, admite, mostra a grandeza de um relatório e um olhar plural. E eu queria fazer um destaque, dentre essas várias emendas, senador, destacar, por exemplo, as emendas que foram admitidas. Uma delas, por exemplo, que foi a que nós, inclusive, apresentamos, que foi a questão das fraldas geriátricas, que houve uma alíquota reduzida. Ora, quem tem acesso a esse produto é uma população extremamente minoritária no Brasil, do ponto de vista econômico. Ou seja, as pessoas mais vulneráveis precisam ter acesso a esse instrumento, que, por tabela, é também um instrumento médico. Vossa Excelência reduziu em até 50% a alíquota no que se refere aos medicamentos. E alguns, inclusive, totalmente isentos. Ou seja, é olhar para quem? Para a atividade essencial, para aquilo que é básico para o consumidor brasileiro. Quando a gente fala, por exemplo, do olhar geral para o Brasil, nós levamos aqui, lá atrás, ainda na PEC, por exemplo, senador Amin, um debate com os governadores do Brasil inteiro, para evitar, por exemplo, guerra fiscal, com olhar voltado para lá para o início, para a origem ou para o destino em relação ao consumo. Então, todo esse debate ocorreu quando da PEC e agora também quando do PLP. Ou seja, foi um debate, de fato, muito exaustivo. E eu queria também fazer um destaque quando Vossa Excelência olhou, por exemplo, para a questão dos produtos, da biodiversidade brasileira, que também olhou e levou em consideração lá a redução da alíquota. Agora, um ponto que agora há pouco a gente sorri aqui em relação aos meus aplausos, agora vão os meus aplausos para Vossa Excelência. Quando colocou, por exemplo, a arma de fogo, a arma letal, exatamente nessa tarifa, não é, nesse imposto seletivo. Ora, todos nós sabemos o que é que significa arma na casa da família brasileira. Senador Eduardo Braga, 41% das mulheres assassinadas ou pelo marido, ou pelo ex-marido, ou pelo ex-companheiro, ou pelo companheiro, foi fruto da arma de fogo nesse país. Ou seja, o volume, infelizmente, das 15 mil mulheres assassinadas, a maioria estava dentro de casa porque o homem, ao invés de agredir... Tá bom. O que ocorre, meu? Primeira situação. A arma eles conseguiram tirar do imposto do pecado. O que é isso? Tem uma alíquota maior. Conseguiram tirar, infelizmente. Mas, de outra banda, o senador Eduardo Braga deu uma lapada no senador Eduardo Girão. Passou vergonha, desmentiu ele na cara dura e falou muito claro, vocês são contra a reforma tributária, não é porque ela é ruim, não é o que está escrito nela que vocês são contra. Vocês são contra do PL por uma posição ideológica. Os bolsonaristas são contra a reforma tributária por uma questão ideológica, porque não importa se a reforma tributária vai trazer benefício para as pessoas. O importante é explodir o governo Lula porque é de esquerda. Não interessa se vai trazer resultados positivos para a sociedade. O importante é a gente destruir, sabotar o governo e pronto, acabou. E Eduardo Braga, o relator da reforma tributária no Senado, foi brilhante e falou muito claro isso. Politicamente, vocês não estão apoiando por questões ideológicas. Eu respeito isso, mas, por favor, não vamos mentir sobre o que está escrito. Foi isso que ele falou, basicamente. Não precisa mentir, não precisa baixar o nível. Mas é isso que eles estão fazendo. Eles estão mentindo aí nas redes sociais e tal coisa. Sabe o que é isso? Inveja. Inveja doída, porque depois de 40 anos, um governo de esquerda conseguiu aprovar a reforma tributária no Congresso Nacional. Aí é doído mesmo. O que eu acho?
Eu acho é pouco, bota, bota, bota. Deixa de ser invejoso, cria vergonha na cara, aceita que dói menos. E a verdade é uma só: estão contra. Por quê? Primeiro, por causa da inveja. Segundo, por questões ideológicas. Porque o mérito era tudo que eles queriam. É estar no lugar de Lula e terem conseguido aprovar a reforma tributária, coisa que Bolsonaro nem passou perto. Por quê? Foi o presidente mais incompetente da nossa história. Então toca no like, bota, bota, bota. O que que eu acho? Eu acho é pouco. E que morram de inveja, que engula seco, porque Lula daqui a pouco está de volta a todo vapor e se conta eu conto. Vai ser aprovado tudo. Vai ser aprovado tudo agora. Viu, meu querido? Pode espernear, pode cheirar, pode fazer os videozinhos lacradores, que a única coisa que vocês terão é isso. Mais nada. Meu querido, minha querida, dá aquela paradinha e coloca assim, vai se lascar. Toca no like, bota, bota, bota. Sem anistia, queremos justiça, somos resistência. Quem gosta, fica, curte, comenta e compartilha. Quem não gosta, não se preocupe, ó. Tô cagando e andando. Vai te lascar, menino. Uma sexta-feira tá enchendo o saco aqui até agora. Perdeu, mané. Aceita que dói menos. Ó, meu querido, dá aquela paradinha e curte a live. É muito importante, você sabe, não é? Compartilha e comenta. Aqui não, jacaré. Aqui é sem anistia, queremos justiça, somos resistência. Quem gosta, fica, curte, comenta e compartilha. Quem não gosta, tchau. Adeus. Adeus, Campos Neto. Show, Campos Neto. Show, show, show. Show, capeta. Show, tira tudo. Em nome de Jesus. Oh, meu lindo e minha linda. Muito obrigada. Até a próxima live. Se cuida. Tchau, tchau.